Olá a todos, me chamo Gabriel e eu e minha colega Ana Paula vamos apresentar um trabalho a respeito de catalisadores de titanato de bismuto para aplicação na geração fotocatalítica de hidrogênio combustível. A motivação do trabalho foi por conta que o gás hidrogênio ele é uma alternativa viável então para essa aplicação como fonte de energia, visto que ele é um combustível de produção favorável ao meio ambiente, pois é resultado de um processo atóxico e renovável. O método fotocatalítico tornou-se uma das rotas mais promissoras para a obtenção desse gás. O titanato de bismuto, como material semicondutor, ele também tem apresentado resultados incentivadores em estudos recentes. E já foi possível identificar também a sua viabilidade como catalisador na geração de hidrogênio. Muitas rotas de síntese já foram estudadas, como o processamento de sol-gel, a decomposição metal-orgânica e a reação no estado sólido. A maioria das rotas convencionais possuem inconvenientes, possuem problemas, limitações, que acabam afetando o desempenho do material desenvolvido, além de prejudicar o meio ambiente, tornando necessária a busca de rotas menos agressivas. A figura 1 mostra o avanço das pesquisas relacionadas a essa produção de hidrogênio utilizando titanato de bismuto nos últimos 10 anos. Essa é a motivação que nós pretendemos apresentar para vocês. Esse trabalho tem a missão de aprofundar o conhecimento sobre materiais catalisadores a serem utilizados na produção fotocatalítica de hidrogênio. O titanato de bismuto ele é um material de foco nesse estudo. Como somos engenheiros de materiais, nós focamos mais na parte do material, procurando então assim compreender e associar suas propriedades e formas de obtenção com as necessidades da sua possível aplicação em geração de hidrogênio. Falando um pouquinho mais a respeito dos processos fotocatalíticos, a oxidação da água em suspensão de óxido de titânio, irradiado em uma célula fotoeletroquímica, gerando hidrogênio e oxigênio, ela foi descrita pela primeira vez em 1972 por Fujishima e Honda. Desse momento em diante, muitos estudos começaram a ser dedicados ao entendimento de processos fotocatalíticos, envolvendo a oxidação da água e íons inorgânicos. Então, o que possibilitou a fotocatálise como uma área de pesquisas catalíticas bastante importantes e de grande potencial. O processo de fotocatálise ele envolve a fotoativação de elétrons e lacunas. Esses materiais, por sua vez, são sólidos que constituem uma rede tridimensional infinita e possuem uma sobreposição dos orbitais atômicos que se estendem por toda a rede, gerando uma configuração que possibilita a formação de bandas de energia, a banda de valência, que nós utilizamos a sigla BV, de menor energia, e a banda de condução, que usamos a sigla BC, de maior energia. Entre essas bandas, há os intervalos de energia chamados band gaps. A etapa condicional para que ocorram essas reações de fotocatálise é a transferência de elétrons entre o semicondutor e os reagentes absorvidos pelo catalisador ativado pela luz. Essa transferência ela está diretamente relacionada ao potencial de BV e BC no meio reacional. Três compostos intermediários altamente reativos são formados por esse processo: o oxigênio, radicais hidroxila e peróxido de hidrogênio. Esses radicais são gerados quando o catalisador é irradiado por uma energia luminosa que supera a energia relativa de seu band gap, isto é, a energia necessária para mover os elétrons entre as bandas. Quando a molécula de água ela entra em contato com a superfície do catalisador excitado, esta reage com o par de elétron H+, e os potenciais positivos das lacunas geram radicais OH, a partir de água adsorvidas na banda de valência do semicondutor, enquanto os elétrons da banda de condução eles reagem com o oxigênio do ar, gerando espécies reativas o H2O2. Já os produtos finais da reação, bem como sua eficiência, efetividade, são influenciados por parâmetros essencialmente cinéticos, que possuem relação com o tamanho do cristalito, planos de superfície, fases cristalográficas, morfologia, presença de dopantes, impurezas, vacâncias e qualquer outro defeito na rede cristalina do fotocatalisador. Além disso,
Também tem influência fatores como pH da solução, concentração dos reagentes envolvidos, bem como sua natureza e estrutura. Na verdade, se são, ou seja, orgânicos ou inorgânicos. Falando um pouquinho mais a respeito de sistemas de geração de hidrogênio fotocatalítico, existem duas formas principais nessa produção de hidrogênio fotocatalítico, que é a produção de hidrogênio fotocatalítico heterogêneo, com a sigla HPC, e a produção de hidrogênio catalisado fotoelétrico, que é o PEC. Comparando então com o HPC, o PEC, PEC, não é competitivo devido ao seu alto custo e às suas estruturas complexas. Além disso, o HPC ele pode ser dividido em dois estilos: produção de hidrogênio fotocatalítico com agente de sacrifício e também divisão geral da água, que é o water splitting, que a gente vai falar mais tarde. E aí, embora a produção de hidrogênio fotocatalítico com agente de sacrifício tenha bons resultados, deve-se reconsiderar o consumo de agente de sacrifício e a estabilidade do fotocatalisador, a menos que os agentes de sacrifício eles possam ser convertidos em outros produtos industriais. Atualmente, a divisão geral da água é mais significativa e competitiva em comparação com a produção de hidrogênio fotocatalítico com agente de sacrifício. Um dos sistemas de geração de hidrogênio fotocatalítico é o que a gente chama de water splitting. Esse sistema visa a decomposição da molécula de água em hidrogênio e oxigênio. Diferentes rotas desse processo já foram estudadas, como por exemplo os métodos fotoeletroquímico, fotocatalítico, fotobiológico, radiólise e decomposição térmica. Dentre esses métodos, no entanto, a gente destaca os dois primeiros por serem os mais simples, os mais eficientes, baratos e limpos. Além disso, nesses casos, é possível que a gente utilize a energia solar, enquanto nos demais métodos a gente precisa de altas temperaturas e ainda tem uma limitação no rendimento final da reação de quebra da água. Então, considerando que para a produção de hidrogênio ser uma alternativa econômica e sustentável, é necessário que o gás seja produzido a partir de uma fonte de energia renovável, como é o caso da energia solar, a técnica de water splitting se mostra promissora, visto que ela pode ser feita diretamente pela reação da quebra da água com a ação da luz solar. Então, resumidamente, a produção de hidrogênio é feita nas seguintes etapas: a absorção da luz ocorre no fotoânodo. Então, o fotoânodo absorve a luz radiante, que deve possuir uma energia maior que o band gap do material fotoativo utilizado. Depois ocorre a transferência de elétrons entre as bandas. Então, os elétrons da banda de valência são excitados para a banda de condução e vacâncias são geradas e permanecem lá na banda de condução. Depois, os elétrons vão reagir com os prótons. Então, aqueles elétrons fotogerados chegam ao cátodo, vão reagir com os prótons H+, e vão formar o gás hidrogênio. E, finalmente, as vacâncias oxidam a molécula de água. Lá no fotoânodo, essas vacâncias vão oxidar a molécula de água e vão produzir o gás oxigênio. Agora nós vamos falar um pouco sobre o titanato de bismuto como catalisador na produção de hidrogênio. Então, os titanatos eles formam um grande grupo de compostos inorgânicos que apresentam diferentes composições e simetrias e são considerados hoje como materiais promissores, como catalisadores de alto desempenho. Quando falamos de semicondutores à base de óxidos de bismuto, a gente pode levar em consideração que atualmente eles são apontados como fotocatalisadores promissores em razão da sua elevada absorção de radiação na região do visível e também podem ter diferentes composições quando a gente varia a razão estequiométrica entre o titânio e o bismuto, no caso do titanato do bismuto. Dentre as estruturas mais conhecidas do titanato de bismuto, a gente pode citar a selenita e a perovskita, conforme a imagem ali a seguir. A estrutura cristalina de titanato de bismuto na fase selenita, na letra A da imagem, e na fase perovskita, na letra B da imagem.
Esses titanatos nessas fases apresentam bastante interesse comercial e tecnológico em virtude dessas propriedades fotocatalíticas, piezoelétricas, eletroóticas, que permite que esse material seja muito utilizado em tratamento de efluentes, em sensores fotocondutivos e também em capacitores, sensores, dispositivos de armazenamento de memória. Então, são duas fases muito conhecidas e muito utilizadas com grande potencial. Quando falamos sobre a síntese do material de titanato de bismuto, vários métodos já foram utilizados. Esses métodos eles permitem obter pós nanométricos e cristalinos que, como disse anteriormente, variam conforme a sua estequiometria. Entre as rotas já estudadas, a gente pode citar o método de precipitação, o método do processo de decomposição de solução química, o método hidrotérmico, o de combustão, e existem vários outros. No entanto, esses métodos ainda apresentam algumas limitações, como a alta temperatura de calcinação, o alto consumo de reagentes orgânicos, que vão afetar as propriedades fotocatalíticas dos semicondutores e algumas outras limitações a mais. Nesse contexto, é que a gente tem a rota OPM. Essa rota o método dos peróxidos oxidantes tem sido utilizado muito para produzir pós cerâmicos de alta reatividade e com uma variedade de morfologia, de tamanho e composição de partícula. Essa rota tem se mostrado inovadora porque produz pós nanométricos que são livres de contaminação por carbono, por haletos. Além disso, representa um ganho enorme ambiental quando a gente utiliza apenas água como solvente, além de temperaturas baixas de cristalização e também a ausência de subprodutos tóxicos. Por isso, a rota OPM, esse método dos peróxidos oxidantes, parece ser uma rota bem promissora quando a gente fala sobre o titanato de bismuto. Dentre todas as rotas já estudadas, essa rota OPM tem um grande potencial, porque através dela a gente consegue sintetizar esses pós nanométricos com várias vantagens e poucas limitações em comparação a esses outros métodos, a essas outras rotas de síntese. No entanto, quando a gente fala sobre titanato de bismuto na produção de hidrogênio, a gente encontra alguns problemas, pois apesar da variedade de óxidos compostos à base de bismuto, apesar de todos esses óxidos serem comprovados como fotocatalisadores, quando se trata de redução fotocatalítica do hidrogênio da água, eles não têm um bom desempenho, pois eles têm uma banda de condução inferior que não satisfaz o potencial de redução do H+ para o hidrogênio, como a gente consegue ver ali na figura abaixo. Vários compostos, mas ainda assim não satisfazendo esse potencial de redução. Então, para realizar a produção de hidrogênio fotocatalítico com óxidos à base de bismuto, a gente precisa melhorar a banda de condução, ou seja, precisamos melhorar um pouco da estrutura desses materiais. Para isso, vários métodos de preparação dos materiais já foram propostos, como, por exemplo, a dopagem, o efeito do tamanho quântico e a solução sólida. No caso da dopagem, o que é? A dopagem consiste em adicionar pequenas quantidades de impureza ao cristal e geralmente é realizada para justamente melhorar as propriedades desse material como consequência da alteração da estrutura de bandas. Então, a gente acrescenta um elemento que é considerado impuro naquela estrutura, certo? E com isso ele vai fazer uma alteração na estrutura de bandas do material e o resultado disso é justamente a melhora dessas propriedades no material. Frente a isso, alguns estudos já mostraram que a dopagem em óxidos de bismuto influencia positivamente na estrutura cristalina, bem como na atividade fotocatalítica. Aqui ao lado a gente pode ver que a Cristiane Almeida e mais alguns colaboradores já estudaram óxidos de bismuto puros e dopados com cromo e molibdênio.
E nesse caso, foi possível verificar um aumento na atividade fotocatalítica na produção de hidrogênio devido à forte absorção na região da luz visível e de outras propriedades, como no caso o tamanho dos nanofolhas, baixa taxa de recombinação dos pares elétron-buraco e outras propriedades. Então, estudos para melhorar esses óxidos de bismuto já estão sendo desenvolvidos, como esse exemplo citado. O tamanho de partícula também vai influenciar no desempenho do catalisador como fotocatalisador, né? Então, a energia do band gap no semicondutor ele é criticamente dependente do tamanho de partícula. Então, quando a gente controla o tamanho de partícula do material, a gente já está influenciando nessa energia de band gap e, consequentemente, melhorando, preferencialmente, né, a atividade do catalisador. Aqui ao lado a gente tem um relato, um estudo já feito, que relatou pela primeira vez um fotocatalisador nanocristalino de bismuto com vanádio para evolução de hidrogênio. Então, a evolução de hidrogênio e a atividade fotocatalítica do pó nanocristalino aqui pode ser atribuída às propriedades físicas, como as partículas nanométricas e a grande área de superfície. Então, tamanho de partícula, a área de superfície da partícula, também influencia na estrutura do catalisador e, consequentemente, no desempenho dele como um fotocatalisador. Outro efeito interessante que já vem sendo estudado é o efeito de solução sólida. A solução sólida também provou ser um método eficaz para regular as bandas de energia. A solução sólida ela tem uma série de gaps de banda diferente por causa dos componentes do material e vai se tornando um método viável e eficaz para se obter banda de condução de valência que são adequados para o processo de divisão da água. Ou seja, melhorar a banda de valência de condução, melhorar esse band gap, para poder gerar hidrogênio a partir da divisão da água. Então, nessa tabela aqui, a gente consegue identificar diferentes compostos à base de bismuto que já foram estudados e já foram testados para poder gerar hidrogênio fotocatalítico. São vários óxidos à base de bismuto que estão sendo estudados, testados para essa finalidade. Além disso tudo, algumas pesquisas recentes também apontam o titanato de bismuto com propriedades semelhantes e até superiores ao do catalisador mais utilizado atualmente, que é o dióxido de titânio. Neste caso aqui, neste trabalho aqui em específico, a gente tem amostras de titanato de bismuto na fase perovskita, selenita e pirocloro. Então, são 3 fases diferentes de titanato de bismuto que foram sintetizados pelo método dos peróxidos oxidantes, o método anteriormente citado, que apresenta grandes vantagens, e neste trabalho apresentaram valores de comprimento de onda dentro da região do visível e semelhantes àqueles encontrados na literatura para o dióxido de titânio dopado. Ou seja, na literatura, diversos estudos exploram o dióxido de titânio e alguns valores dele dopado são semelhantes ao titanato de bismuto sem a utilização de dopante. Isso mostra e ressalta que o titanato de bismuto tem grande potencial tecnológico e comercial no que diz respeito à produção de hidrogênio como fotocatalisador. Aqui, por exemplo, a gente pode perceber na tabela de cima os valores encontrados no trabalho recente envolvendo as fases de titanato de bismuto para a produção de hidrogênio. Nesse caso, naquela tabela, a gente encontra alguns valores de comprimento de onda e quando comparamos com os valores de comprimento de onda na tabela abaixo para o dióxido de titânio dopado, a gente consegue perceber a semelhança, o que comprova, né, que o titanato de bismuto tem um grande potencial de fato. Chegando agora às conclusões, a obtenção de hidrogênio combustível através da quebra da molécula de água, water splitting, se apresenta atualmente como uma rota promissora para a obtenção do gás. Apesar do método ser desafiador, pesquisas apontam como que o desenvolvimento de novos fotocatalisadores que atendem aos requisitos básicos para a utilização dessa rota. No que diz respeito aos catalisadores à base de bismuto, pode-se afirmar que representam uma gama de compostos
e a maioria deles eles podem absorver uma radiação na luz visível, o que o tem tornado um material de muito interesse tecnológico. Diferentes rotas de obtenção de óxidos de bismuto têm sido pesquisados visando propriedades elevadas, levando em consideração o gasto energético, rendimento de material e rendimento como fotocatalisador. Para isso, é preciso melhorar a estrutura das bandas desses materiais, o que pode ser feito por diferentes métodos, como a adição de dopantes ou modificação da área superficial do material, por exemplo. O titanato de bismuto, em especial, tem sido estudado para aplicação como catalisador em processo de fotodegradação, apresentando resultados promissores. Esses resultados impulsionam mais estudos que visam estender a aplicação do material para a produção de hidrogênio combustível, sendo já possível encontrar pesquisas que apontam sua efetividade nessa aplicação.